Coordenador Rafaela. Coordenadora Rafaela, área linha central, por favor. Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa proposta de conteúdo digital nessa época de pandemia e isolamento social. Hoje a gente vai fazer aí um bate-papo com o Ricardo Rezende, que foi um dos primeiros atletas aqui de Varginha. Ele não chegou a representar o CRES, porque o CRES foi fundado assim que ele já tinha parado de treinar, mas foi um dos atletas que deram aí estrutura para o início da formação do clube, um dos primeiros atletas do Sensei Lucas aqui em Varginha. Então a gente vai bater um bate-papo com ele para ele contar um pouco aí da vivência dele no esporte, como o judô influenciou nas decisões de vida dele. Então é um prazer aí, Ricardo. Vamos dar boa tarde para você e deixar aí o Sensei Lucas direcionar o nosso bate-papo. Beleza, Ricardo? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, né? Para mim é um prazer imenso, né, estar aqui participando desse bate-papo com vocês, né? Prazer ainda fica, a conversa ainda fica mais agradável, tendo aí o Sensei Lucas como uma das pessoas aí que estão participando desse bate-papo, a qual é a minha referência aí no esporte, no mundo da luta, entendeu? O que eu sou aí, o que eu estou conquistando agora, eu devo ao Sensei Lucas. Obrigado, Rodrigo. Ricardinho, né? É um prazer revê-lo mais uma vez. E todos os atletas que a gente tem feito esse vídeo, esse bate-papo, são os atletas que tiveram bastante importância no nosso crescimento aqui do judô da nossa cidade. E você, principalmente, por ter sido um dos primeiros alunos, eu logo no início, com 18, 19 anos já, comecei a abrir um tatame na garagem da minha casa. E eu lembro, sim, que logo no comecinho mesmo você já foi um dos primeiros alunos e foi um que ficou durante um bom tempo e que conquistou os melhores resultados na época. E eu queria que você contasse aí, vamos começar assim, como é que você entrou no judô, quem que você te fez a proposta para você começar o judô? Na verdade, né, a gente já morava ali no Jardim Andere, né? Morava na parte de baixo do Jardim Andere, você na parte de cima. E a história de ter começado no judô foi uma coisa muito interessante. Quando eu era criança, a gente sempre tinha aquele amigo que a gente sempre gostava lá de ficar brigando com ele, né? E o Edmilson, que mexe com café em Varginha hoje, Edmilson, ele até me fala que de vez em quando ele aparece aí para dar uns treinos. Mas virou para o lado do motocross, também agora ele profissionalizou aí em degustação de café, o cara é campeão internacional de várias coisas. Eu fui através dele, né? Eu vi ele subindo no kimono e virava e falei, pô, esse cara tá treinando judô, ele vai acabar me batendo qualquer dia. Aí eu tive curiosidade, fui lá, fiz a matrícula, né? Como você disse, na garagem da sua casa, e ali entrei no judô. Eu já havia feito karatê, mas o esporte que mudou minha vida mesmo foi o judô. Eu lembro muito bem até da primeira aula que eu fiz lá na garagem. E quantos anos você tinha quando você começou? Eu tinha de 13 para 14 anos, né? Acho que era de 13 para 14, estava com 19. Acho que era ou de 14 para 15 ou de 13 para 14, não me recordo muito bem. Mas, e lembro também que fui para a primeira competição de judô em Machado, com 45 dias de treino. Naquela época a gente tinha uma frequência boa de competições, principalmente aqui no sul de Minas, né? Que serviu de degrau aí, de escada para muitos atletas, né? Porque é uma competição a nível regional
do nosso sul de Minas aqui, e naquela época era bem mais disputada do que hoje em dia, né? Então era uma competição boa para a gente colocar os nossos atletas, né, e prepará-los para as competições maiores, né? E uma recordação uma recordação eu que eu lembro tenho. muito bem. Quem? Pode falar, Sensei. É uma recordação minha, assim, que você era muito determinado, né? Você, quando começou no judô e, assim, na primeira competição, você já ter ido bem, isso acho que te incentivou e você era muito focado, muito determinado, né? Um atleta que não faltava os treinos, né? Tudo que a gente pedia, você fazia sem reclamar, né? E isso aí foi muito importante. É uma característica que a gente tem dos atletas nossos aqui que se destacam, né? Primeira coisa, né, Sensei, eu sempre costumo falar para os meus alunos hoje aqui que eu tenho que ser a inspiração para eles, né? Então, em primeiro lugar, a gente tinha uma inspiração que era você, né? Eu lembro muito bem que você havia... Isso aí vem bem na minha memória, assim, de adolescente, da época do judô, cara. Eu lembro quando a gente pedia para você descer com o seu troféu de campeão sul-americano, né? Uma vez você me levou no seu quarto lá na casa do Jardim Andere, aí eu vi aquele tanto de medalha, aquilo ali ficou na minha cabeça de criança. Eu falei, nossa, eu quero ter um troféu desse, quero ter medalha daquilo. E eu lembro muito, eu vejo hoje, assim, um diferencial de hoje para aquela época. Eu acho que hoje as coisas, assim, para o esporte, ela é mais fácil, entendeu? Naquela época, acho que era um pouco mais complicado. A gente ia mais na vontade do que... Né? A gente tinha muita vontade, mas eu lembro que o recurso era muito pouco naquela época, né? Tipo assim, os pais da gente não apoiavam muito, principalmente eu posso falar do meu pai e da minha mãe, eu nunca tive um apoio deles. Quem sempre me ajudava nessa competição era minha avó. Então, assim, hoje eu vejo que as condições para um atleta estar competindo são bem mais fáceis do que aquela época. E como você falou também, eu acho que aqueles campeonatos sul-mineiros eles eram pesados, era muita gente. Eu lembro que tinha uma rivalidade muito grande, né, das cidades, né? Os atletas já tinham aquela rivalidade que sempre estava ali um encontrando com o outro. Eu posso falar assim que, apesar de todas as dificuldades, foi a melhor fase da minha vida. Nós começamos naquela época uma equipe pequena, né? A gente ia nos campeonatos sul-mineiros com a equipe de no máximo 10, 12 atletas, né? E quase todo mundo voltava com medalha, né? Uma Kombi. Pois é. Nós íamos uma Kombi. E depois também eu lembro da sua introdução na Federação Mineira, né? Nós conseguimos, através do Varginha Tênis Clube, do VTC, registrar na federação. E aí você foi apresentado a um outro nível de competição, né? Você lembra, para você poder falar, como é que foi teus primeiros campeonatos na federação? Eu lembro. O que você lembra aí? Quais foram as suas competições na federação? Eu lembro do Campeonato Mineiro. Eu lembro do Campeonato Mineiro, né? Que eu fui campeão juvenil B, né? Fiz até a final com... Eu lembro até o nome do garoto, ele chamava Alan Tempone, ele era de Ipatinga, da Uzipa. Eu lembro que eu fiz a final do Campeonato Mineiro com ele, um moreninho, muito bom. Né? Lembro também de uma competição que vem muito à minha memória, o Judô Jeb, na época era um judô que era um campeonato do aniversário do Judô Elefante Branco, que reunia atletas do Brasil todo, né? Eu lembro que nesse campeonato foi o campeonato, tirando o regional e o interestadual do Paulista, eu lembro que foi o campeonato que eu fiz mais lutas, né? E foi o campeonato que eu acho que eu mais destaquei, porque eu acho que só uma luta que eu não venci por ipom. Todas as lutas eu venci elas por ipom, inclusive a final eu lembro até hoje. Eu venci dando um taiotoshi e num rapaz que foi dado vazar, vocês começaram a gritar lá na arquibancada, aí o juiz lateral foi, mudou de ideia, deu um ipom, e eu ganhei até um troféuzinho pequenininho de destaque do evento. Eu nem lembrava disso, você não me fala. Mas você tocou no assunto de Federação Paulista, porque eu lembro também que nós não conseguimos, o clube, o VTC, ele não conseguiu
se manter na federação financeiramente, e nós tivemos que procurar Isso. outra forma de não parar. Aí eu lembro que nós conseguimos te registrar por São Paulo, por uma academia de São Águas Paulo. de Lindóia. Eu acho que foi São João da Boa Vista, se eu não me engano, que era junto com o pessoal de Não, Porto de São Caldas. João da Boa Vista, São João da Boa Vista. Na verdade, Sensei, se eu não me falha a memória, eu acho que foi feita uma seletiva da Liga Sul Mineira para levar os melhores atletas para o regional. Aí eu me lembro que dos atletas da minha idade que foi do regional, o único que conseguiu passar de fase foi eu e o Chig. Aí para ir para o interestadual. Aí depois por interestadual... Interregional, né? Interregional. Hã? É regional e interregional. Isso, era 2 fases. Aí eu lembro que quem conseguiu chegar no Paulista mesmo, no sul de Minas, nessa época foi só eu e o Chig. E tinha o Rodrigo também, lembra? Como é que ele chama? O Rodrigo Dorvalino. Aquele que voltou junto com a gente, lembra que voltou um colega de Porto de Caldas, ele voltou com a gente no ônibus, lá de São Paulo? Eu não, Rodrigo, então foram vocês 3. Acho que foram 3 mesmo. Do Rodrigo eu não tô lembrado, porque eu acho que eu tinha mais amizade com o Chig. O Rodrigo eu não me lembro, não. Então foram 3 mesmo. Não, na verdade, foram 2. Foi só eu e esse rapaz. Porque eu acho que o Chig, nessa época, ele já competia por uma outra cidade em São Paulo. Suzano? Eu acho que era isso mesmo. Acho que ele estava competindo junto na mesma equipe que estava o Marquinhos. O Inácio, sim. Acho que foi isso mesmo. E você foi bem no Paulista, né? Você chegou até a semifinal, né? Cheguei na semifinal, fiquei em quarto, cara. Perdi, sim. E depois perdeu a disputa do terceiro, né? Perdeu a semi. Eu perdi pro menino de Bastos. Então foi pro Pedro Guedes. Foi pro menino de Bastos. Eu lembro direitinho. O Pedro Guedes. Conversando com ele. O Pedro Guedes foi um atleta. Mas tipo assim, eu perdi, acho que foi por um tocar. Mas o Pedro Guedes, ele foi um atleta de destaque no Brasil. Ele foi atleta da seleção brasileira futuramente, sabe? Depois. Ele se tornou um grande atleta aqui no Minas Tênis Clube. Hoje ele é técnico fora do Brasil. Caraca. Ele está como técnico na Europa, só não lembro qual país que ele está. Mas ele foi uma referência do judô no Brasil. Eu lembro quando a gente voltou do campeonato, cara, eu lembro de você falando comigo assim, né, que Varginha já estava ficando, o tipo de treinamento, por exemplo, eu lembro que eu cheguei muito bem condicionado, porque eu perdi por um cocá para esse menino, e no final da luta ele estava morto de cansado. Aí quando a gente estava retornando de ônibus, eu lembro que você falava assim, Ricardinho, o que está precisando para você são treinamentos com pessoas da sua categoria, né? Porque geralmente eu treinava, na época eu tinha o Thales, que era assim, que a gente treinava bem, mas depois o Thales deu uma parada, eu comecei a treinar no segundo horário, que a gente tinha o primeiro horário, aí eu treinava o primeiro horário com a galera da minha idade, depois treinava o segundo horário, mas, eu era só gente mais pesado, né? Era só gente mais pesada e bem maior, né? Aí você falou assim, você tem que ter mais treino de pessoas O que faltou para mim era, tipo assim, eu ter treinado com pessoas mais do meu peso, da minha estatura e da minha idade. Então, assim, na época a gente não tinha tanta condição de treino, igual eu vejo que tem aí hoje em Varginha, né? Bastante gente, muita gente treinando, de várias categorias. Mas, foi uma época muito boa, viu? Você tinha que compensar no condicionamento físico, né? Eu lembro que eu quase te matava de tanto treinar na parte física. Nossa, Deus do céu, cara. Eu lembro que tá doido. Fazia aquela roda que eu ficava no meio, cara. Nossa, Deus do céu. Mas eu gostava, viu? Tipo assim, igual eu falo, Sensei, hoje tem muita coisa que eu faço, cara, que se não tivesse aquele começo ali com você, eu devo, assim, hoje a minha vontade de treinar, eu estar aqui numa cidadezinha relativamente pequena, incentivando meus alunos a treinar, cara, é tudo aquela paixão, aquela vontade que eu tinha de quando era criança. Eu sempre tive um sonho, né? Eu queria mesmo ser um
um atleta de seleção brasileira, eu via que eu acreditava que eu poderia chegar na Olimpíada, né? Então, assim, mas Deus tem outros planos e não adianta a gente ficar chorando leite derramado. Mas agora, né, depois aí de bastante tempo, estou tendo outras oportunidades, novas portas estão se abrindo e eu estou conseguindo, assim, realizar meu sonho, não como eu queria, mas uma coisa que começou tudo lá atrás com você. Então, eu queria te perguntar disso também, como é que foi a sua... Você já era um atleta que gostava de luta de chão, que você começou a treinar jiu-jitsu também aqui junto comigo. Foi. E como é que foi essa tua experiência quando você voltou a praticar assim, o jiu-jitsu, né? Na verdade, Sensei, hoje, graças a Deus, né, depois de 7 anos que eu voltei, eu participei de muitas competições. Hoje, para falar a verdade, apesar de todas as... Eu tenho um aproveitamento de finalização de 80% a 85% das minhas lutas, né? Mas a galera hoje do Rio de Janeiro, São Paulo, onde estão os grandes centros do jiu-jitsu ali, eu sou mais conhecido pelo meu judô do que pelo meu jiu-jitsu, né? Eu costumo falar que quando eu faço uma live com o presidente de federação ou converso com outras pessoas, aí sempre vem aquela pergunta assim, com quem que você começou no judô? E na maioria das vezes, cara, eu falo assim, ó, que eu sou o faixa verde mais faixa preta que tem no judô no Brasil. Porque eu parei na faixa verde, né? Então, assim, e o pessoal não acredita, eles sempre acham que eu sou faixa preta de judô, mas sempre eu menciono, né? E eu falo assim, eu tenho muito uma coisa assim, uma admiração que eu tenho quando as pessoas me perguntam do judô, eu tenho o maior orgulho de falar que eu comecei com você, e sempre a referência que eu dou, eu sempre falo assim, ó, o meu professor é o que apagou o Flávio Canto numa seletiva de Olimpíada. Eu acho que era para a Olimpíada de Atlanta, não é isso? Foi. Então eu sempre falo, eu sempre falo isso. É mais folclore que o Saci, isso aí. Hã? É mais folclore que o Saci, isso aí. É um folclore nacional essa história. Ué. Entendeu? Meu professor já botou para dormir um medalhista olímpico. Mas, Ricardinho, eu vejo que você está a mesma determinação que você tinha como atleta na época que você tem no jiu-jitsu, né? Eu vejo que você não perdeu o foco. Você sempre está postando as fotos dos seus treinamentos, os vídeos das suas lutas, e você sempre manda para mim. Né? E eu vejo que realmente quando você entra no tatame ali, eu estou vendo um judoca lutando ali com o pessoal do jiu-jitsu, né? Então, sabe uma coisa engraçada? Eu fiz o último campeonato que eu disputei foi o Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportiva, que é aquela federação, a primeira federação de jiu-jitsu que teve. Aí eu tinha acabado de ser campeão internacional de Master, eu fui convidado pelo Felipe Cobra, que é até um ex-BBB, para competir esse campeonato pela equipe dele. Aí ele me pagou a viagem, me pagou a inscrição, aí para mim estar competindo nesse evento pela academia dele. Só que chegou lá, eu não podia escrever de médio, porque médio tinha o rapaz que me apresentou, que eu tinha ganhado dele no Internacional de Massa, que era da equipe. De meio pesado também eu não podia. De pesado eu não podia lutar, porque era o Felipe, que ele é o professor da equipe. Aí eu sei que eu me inscrevi no pesadíssimo. Então fiz 3 lutas, e a final eu fiz com um cara de Teresópolis, que chama Felipe Lira. Inclusive ele é faixa preta de judô, campeão carioca de judô, e na época com Minotauro competia, depois eu vou te mandar a foto da revista, esse cara fez uma final de absoluto com ele, uma final de absoluto que estava entre os atletas que disputou absoluto. Rodrigo Minotauro, o Comprido e o Felipe Lira. E o Felipe Lira se sagrou campeão. Então eu lembro que quando a gente começou na luta, que eu estourei a pegada, segurei, eu entrei no senhor Naguei, que tirou os 2 pés do chão assim, caiu sentado. Depois o faixa preta, que foi campeão carioca, o cara de 135 quilos, me puxando para a guarda porque não queria trocar em pé. E várias vezes também, tipo assim, tem o Linus também, que eu acho que é faixa preta aí de judô. A gente conhece ele aqui. Eu fiz uma final com ele aí de luta livre, uma luta casada.
Se fosse no judô, em 5 minutos foi 3 e ponto. Né? Foi 2 e ponto de Ponce Jornaguinho, de Cataguruma. Mas assim, e eu sempre falo, cara, eu entro em campeonato de jiu-jitsu para provar a eficiência do judô. Então, assim, eu tenho orgulho da minha origem, entendeu? Às vezes sou muito criticado porque outra coisa também que eu sempre me espelhei em você, Sensei, é que isso aqui é nítido na minha mente, que eu lembro quando você ia para as competições, em todas as competições, você entrava no absoluto e saía campeão. Apesar de eu nunca ter visto uma luta sua com o Davizão. Né? O Davizão era o rei dos absolutos, mas eu não cheguei a ver, não tive a oportunidade de ver você lutando com o Davizão. Né? Não sei se você lutou com ele. Não, nós dois nunca lutamos, não. Só lá no Japão, né? Nós viajamos junto para o Japão e treinamos lá. Cara, eu lembro de muita história assim, pequena. Uma vez que você lutou com um cara de Poste de Caldas, eu acho que o cara era boiadeiro. O pessoal falava assim que aquele homem amarrava as patas do boi, levantava o boi assim, ó, e saía andando, e todo mundo falando assim, o Lucas vai perder para ele, o Lucas vai perder para ele. Eu lembro, rapaz, que você entrou um ultimata nele, você jogou ele de bom e ele caiu desmaiado. Eu não sei se você lembra disso. Você lembra? Eu acho que eu tinha até essa fita em VHS, agora eu não... Mas eu lembro. Cara, eu lembro muito também, eu lembro do campeonato em Belo Horizonte, que você ficou em segundo lugar no absoluto, você perdeu com um cara, mas o cara ele era bom demais. Mamed, eu não lembro o nome dele. Mas, o Meneghetti, o Roberto Meneghetti. Meneghetti, lá do Espírito Santo. Eu lembro que você perdeu para ele, entendeu? Mas assim, até, cara, pô, tinha nem lógica, cara. Dava gosto de ver você lutando. A gente, é igual eu tô falando, o judô de Varginha, eu sabia que eu tinha certeza do sucesso que ia ser. Hoje, essa potência aí, Sensei, eu tenho certeza que é pelos resultados que você tinha lá também, a sua dedicação como professor, né, a sua inspiração, né? As pessoas, é muito bom a gente olhar para um professor da gente e saber falar assim, pô, aquele cara, ele era o cara em todos os sentidos, ele era competidor, é um cara que exigia da gente bastante nos treinamentos, né? Eu costumo sempre falar assim, cara, eu fico até emocionado, assim, porque eu lembro, cara, daquelas histórias todinhas, eu via você lutando e eu falo assim, às vezes não é nem com saudosismo, mas eu queria muito mais, eu queria, tipo assim, eu queria ter a oportunidade de estar entrando no judô com a idade que eu entrei, nessa época de hoje, entendeu? Eu queria estar em Varginha aí, começando com 13 anos de idade, eu tinha certeza que a gente podia almejar mais coisas aí no judô. Mas estou feliz Realmente, hoje nós temos um apoio que não se existia naquela época. Hoje a prefeitura, né, está dentro, o judô está dentro da prefeitura. A gente tem todo o apoio da prefeitura. E, além da prefeitura, também a gente conseguiu, através de lei de incentivo fiscal, a gente conseguiu um patrocinador, né? Então, a realidade é hoje. Hoje os atletas têm tudo que precisam aqui. Então, naquela época era tudo mais... Achava que era mais difícil, porque geralmente, por exemplo, assim, um atleta ele poderia participar das competições se o pai dele tivesse uma condição financeira, né? Eu lembro que eu fui ter um kimono trançado depois de uns 3 anos de judô. Eu ainda comprei um kimono, eu lembro direitinho, de um rapazinho que chamava Bruno. Ele fez judô, depois ele parou, comprei o kimono. Então as coisas realmente era bem mais difícil naquela época. Mas, pô, eu fico muito feliz mesmo de ver a qualidade o nível do judô de Varginha hoje, assim, eu acompanho você nas redes sociais, vejo seus atletas, vejo essa galera aí, casca grossa, vejo aí também, né, Amanda, Ribas, o Arthur, que acho que é faixa preta de judô seu. Então, assim, é uma galera, né, que vocês formaram em Varginha e o judô hoje virou tipo uma referência no esporte varginhense, né? Eu lembro, você me mandou uma mensagem que hoje teu pai reconhece, né, o que você fez no esporte, que naquela época ele não te dava apoio nenhum, né?
Pelo menos eu Então, achei importante você mencionar isso para mim, que hoje em dia teu pai te vê com outros olhos, né, a sua profissão. cara, tipo assim, né? Eu fiquei muito feliz, assim, porque é pai e mãe da gente, apesar de tudo. Eu acredito que um pai e uma mãe, na maioria em 99% dos pais e das mães, acho que eles nunca pensam no futuro ruim para os seus filhos. Só que, às vezes, naquela época, a forma do meu pai enxergar era um pouco diferente, às vezes até mesmo porque, eu costumo falar assim, né? Na minha época, a gente era criado mais solto, né? A gente não tinha tanta... Meu pai e minha mãe, eles eram muito preocupados em trabalhar, então sempre foi uma criança criada solta. Então, assim, eles não entendiam, né? Acho que naquela época eles não compreendiam. E quando meu pai, ele teve, eu até lembro que foi na penúltima vez que eu fui em Varginha, aí sentei com meus irmãos, eu já estava vindo essa trajetória de vitórias no jiu-jitsu, aí do nada, cara, meus irmãos falaram, se não fosse, tipo assim, começou a cobrar meu pai, e meu pai foi, tá acabando aqui, sensei. Vou Não, mas continuar. ainda dá, vamos lá. Tá ouvindo aí, beleza? Não, tá, pode continuar. Então, aí meu pai foi e reconheceu que realmente foi um dos erros que ele tem arrependimento, é de não ter me deixado seguir naquilo que eu acreditava, né? Então eu lembro que, mas eu também dava muito trabalho para ele. Eu lembro que eu faltava catecismo, e até catecismo era difícil de faltar, porque quem era minha professora de catecismo era a Dona Graça, né? Aí eu lembro você falando assim, ó, você A tem que ir no dona catecismo Clara, lá. a dona Então, pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, a gente teve um pequeno problema técnico. Nossa imagem congelou, então a gente vai fazer algumas considerações finais para a gente poder terminar o conteúdo desse vídeo, tá bom? Então, se o senhor pode fazer as considerações finais. Eu vou completar, né, o resto da nossa conversa fazendo um comentário. O problema iniciou na gravação justamente na hora que o Marcelo estava comentando que a minha mãe foi professora dele, né? E ele também estava dizendo que o professor Marcelo Cardoso Telo, que foi quem introduziu o judô aqui em Varginha, o jiu-jitsu aqui em Varginha, e ele estava agradecendo ao Marcelo de ter introduzido, né, de ter mostrado o jiu-jitsu para ele, ensinado a modalidade hoje que é o esporte que ele está se dedicando, que ele está indo bem nas competições. Ele é muito grato pelo Marcelo. Ele disse que o Marcelo graduou ele na faixa roxa, marrom e preta, e sempre que pode o Marcelo também tem acompanhado ele nas competições. O Marcelo também foi um grande incentivador aqui para mim, né? E eu aprendi muito com o Marcelo. Eu sou muito grato também pelo Telo, né, que é o nome que a gente deu a ele aqui, o nome carinhoso. E ele também comentou, quando ele esteve aqui em Varginha, que ele gostou muito de treinar com o Elvis, achou que o Elvis tem um judô muito forte. Ele ficou até um pouco assustado, porque acho que fazia tempo que ele não treinava judô. Aí ele pegou um faixa preta já muito explosivo, muito rápido, que é o Elvis, e ficou meio surpreso com a qualidade do judô do Elvis. Ele também comentou da Amanda Ribas, de hoje estar se destacando no UFC e que torce pelo Varginha ter uma atleta com um cinturão aí do UFC, né? E que ele também ele pretende, ele está torcendo para que um dia um atleta nosso do judô também se torne um atleta olímpico, né? Para mostrar toda a qualidade do nosso esporte e da nossa cidade. E ele comentou que no jiu-jitsu ele é considerado um faixa verde mais faixa preta, né? Porque pela qualidade do judô dele, o pessoal fica impressionado dele ser somente faixa verde. E eu também comentei com ele que dele vir para Varginha, quando ele retornar aqui em Varginha, vir por acaso fazer uma visita com os pais deles, a gente vai fazer essa graduação dele também, pelo menos até a faixa marrom, né, que isso aí vai ser muito importante para ele, pelo desempenho que ele está tendo e por estar levando o judô, né, ficar conhecido no jiu-jitsu como um atleta de judô que está ganhando aí a maioria das competições. Como ele disse, ele está invicto, há bastante luta.
Ele foi medalhista, acho que campeão master já em várias federações, inclusive campeão na categoria absoluta. Ele é um atleta de 1,60 m, né? Então ele chama muita atenção. E ele agradeceu também por eu ter sido professor dele, ter ensinado o judô para ele, que se não fosse pelo judô ele não estaria conquistando os títulos que ele tem hoje e não seria a pessoa que ele é hoje. E a gente fez o convite, né, como a gente sempre faz, a todos os atletas que já passaram pelo nosso treinamento aqui de Varginha. Ele não foi atleta da CEMEL, mas ele foi atleta de Varginha. E que quando tiver por Varginha, sempre entrar em contato para comparecer nos treinamentos e fazer uma visita para a gente. Né, Rodrigo? Acho que isso é o principal que a gente comentou durante o final do nosso vídeo. Ok. Então, em nome da Secretaria Municipal de Esportes, eu gostaria de agradecer ao Ricardo Rezende mais uma vez pela participação aí no nosso bate-papo e deixar em aberto o convite para todo mundo que está gostando dos conteúdos, que a gente vai estar tentando lançar um conteúdo digital pelo menos por semana aí nessa época de pandemia. Vamos torcer para tudo isso acabar logo e que em breve a gente vai estar todo mundo junto no tatame treinando novamente. Muito obrigado, Sensei. Valeu. Obrigado. Um abraço.